entender melhor, eu converso agora com a advogada e mestre em Direito Internacional, Carolina Santos. Carolina, muito bom dia, obrigada, pela presença. O processo de extradição, a gente falou bastante sobre ele, vem falando bastante sobre ele no caso da Carla Zambelli, que também está na Itália. E agora a gente começa a falar mais sobre isso também no caso do ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, do Tagliaferro. O processo de extradição é muito demorado, né, Carolina? E muitas vezes nem acontece, né? Ainda mais Brasil e Itália. Exatamente. Na verdade, a gente tem uma questão de necessidade de cumprimento de alguns requisitos legais para haver essa extradição. Então, o primeiro requisito legal é haver um contrato bilateral e de cooperação internacional entre os países, e isso sim, nós temos entre Brasil e Itália. O segundo requisito seria aí a gente ter tipificado como crime os supostos crimes praticados tanto no Brasil como na Itália, e também nós temos esse segundo requisito preenchido, e também a possibilidade jurídica aí do Estado italiano, né, do país da Itália, autorizar, para além do processo judicial, a extradição. No caso, como Eduardo Tagliaferro ele tem nacionalidade italiana, o artigo 26 da Constituição Federal Italiana tem um procedimento muito mais rígido no que tange a extraditar nacionais italianos. Então, isso vai ser muito difícil de ocorrer na prática, apesar do pedido feito pelo Estado brasileiro, pelo nosso país, a Itália. A gente teve aí diversas medidas aplicadas, como a restrição de locomoção do Tagliaferro, né? E também a retirada dos passaportes, para poder viabilizar aí todo o processo judicial de extradição, que deve correr ainda por alguns meses, isso não é tão rápido. Mas, de fato, fazendo uma análise jurídica do direito internacional, há sim o direito da Itália de não extraditar Tagliaferro, muito por conta do artigo 26 da Constituição Federal Italiana, que tem uma proteção maior aí para os nacionais italianos. O que pode haver na prática é uma substituição processual. Em caso extremo, vendo a justiça italiana que tem sim fundamento as denúncias feitas contra Tagliaferro, ele ser julgado na Itália é uma possibilidade pelos crimes praticados no Brasil, para não haver extradição, que seria uma medida extrema não comum para nacionais italianos. Carolina, o caso do Tagliaferro, portanto, lembra o da Carla Zambelli? Vale a gente reforçar que Carla Zambelli foi condenada aqui no Brasil a 10 anos de prisão. Ela avisa que está fora do país, né, que saiu ali pela Argentina, foi para os Estados Unidos para fazer um tratamento e parou na Itália, onde tem cidadania, e lá, depois de aí entrou na lista da Interpol, na lista vermelha da Interpol, foi pega pela polícia italiana, está presa, vai seguir por esse tempo presa até uma nova análise, enfim, da justiça italiana em relação ao caso da Carla Zambelli. Mas a gente tem semelhanças no caso dos dois ou não? São só dois brasileiros na Itália com questões, né, jurídicas com o Brasil? Então, Natália, muito interessante a pergunta, porque a semelhança que existe ambos foram para a Itália, né, coincidentemente ou não, sendo cidadãos, sendo nacionais italianos, tendo cidadania italiana, porque há essa proteção da Constituição Federal Italiana, ali do artigo 26, contra a extradição de nacionais italianos, só fazendo em medidas e casos extremos. Então, veja, no caso da Zambelli, ela já tem uma condenação e está na lista vermelha da Interpol, que fez com que o governo italiano mantivesse ali a Zambelli presa por conta do alto risco de fuga. Não é o que acontece com Tagliaferro. Ele não está na lista da Interpol e ele não tem nenhuma condenação, já um devido processo legal finalizado com uma condenação contra ele. Ele tem acusações, então ele tem um menor potencial de risco em termos de fuga. Foi assim que entendeu a justiça italiana até o momento, tanto é que ela nem fez a prisão, ela nem manteve a prisão preventiva como requerido. Teve só uma medida cautelar de restringir a liberdade para assegurar o devido processo legal. Então são casos diferentes. No caso da Zambelli,
Zambelli já tem um caso mais extremo de necessidade, indício de possibilidade de fuga. Por isso, sim, a medida mais severa da justiça italiana em restringir a liberdade dela, em manter uma prisão. Já no caso de Tagliaferro, não tem, tendo em vista, né, ele não está na lista vermelha da Interpol, nem tem o processo já ter sido julgado, não tem uma condenação contra ele já com duplo grau de processual, que é o devido processo legal já estabelecido, a justiça italiana não entendeu ser necessária essa medida mais extrema de prisão, mantendo só uma medida cautelar de restrição de liberdade. Ele fica na casa, ali na circunscrição dele, né, no condado dele, sem acesso aos passaportes, para assegurar que corra o devido processo legal, com ele ali presente, pronto para prestar informações. Carolina, quais são os países que os brasileiros procuram mais, né, para ou para fugir, ou para se conseguir algum tipo de asilo, e fugir da extradição? E também, né, quais países não dão a extradição de jeito algum? Natália, isso é mesmo uma questão de direito internacional. Veja, o Brasil tem estabelecido tratados de direito internacional de acordo para cooperação jurídica internacional. Então, todos os países, que são diversos países que o Brasil tem aí estabelecido, como na Europa, ali na União Europeia, Portugal, Espanha, Itália, que é muito comum, os brasileiros em condições aí de se acharem na iminência de estar correndo um perigo de prisão, que entendam eventualmente ser ilegítima, né? É comum essa atitude de sair para esse local, para esse estado terceiro, onde ele tem ali uma cidadania, porque é muito comum também nas constituições haver essa proteção do cidadão, do nacional daquele estado. Então, quando há uma cidadania italiana, quando há uma cidadania portuguesa, muito dificilmente haverá essa extradição, se não for um caso extremo, com processos com pena acima de 1 ano, né? Há toda uma proteção dos direitos humanos, verificação se não é uma acusação de crime político, para então a justiça local deflagrar as condições e requisitos pertinentes, extraditar ali o cidadão que é nacional do seu país. E também, para além disso, há a necessidade do Ministério da Justiça, que representa o Poder Executivo, também chancelar essa decisão. Então, os brasileiros buscam países onde há essa identidade de nacionalidade maiormente, quando eles têm uma segunda nacionalidade. Que eu posso te dizer, vem à mente Espanha, Portugal, Itália, outros países que não têm esse acordo bilateral de cooperação internacional com o Brasil, dificilmente são procurados pelos brasileiros nessas condições. Mas, maiormente, o que acontece é procurarem um país onde eles tenham uma dupla nacionalidade, porque aí a extradição muito dificilmente ocorrerá se não for um crime de extrema gravidade, né? E há uma pressão política e diplomática muito forte. Dificilmente um país vai extraditar um nacional devido à proteção constitucional, como ocorre ali na Itália, no artigo 26, que protege o nacional. No caso de Tagliaferro, mas ainda porque sequer ele tem uma condenação propriamente dita aqui no nosso país. E, Carolina, no caso, por exemplo, da Carla Zambelli, que ela segue presa, né? A justiça italiana entendeu que ela não ficaria nem numa delegacia, ela está numa penitenciária, né? A penitenciária de Rebibbia, e por enquanto vai seguir dessa forma. Ela pode ficar, inclusive, cumprindo a pena inteira dela de 10 anos aqui do Brasil, lá na Itália, já que são países amigos, ela tem a cidadania italiana, ela pode cumprir, portanto, todo o tempo dela de prisão lá na Itália e, para além disso, passando os 10 anos que ela que ela tem a condenação aqui no Brasil, ela pode voltar ao Brasil tranquilamente e não ser pega aqui no Brasil de novo? Veja, Natália, então essa possibilidade de substituição processual, exatamente o que você está falando. Há dentro do tratado Brasil-Itália a possibilidade de substituição processual, a Constituição italiana também permite isso, então sim, é possível que ela cumpra a pena na Itália e, uma vez cumprida a pena, teoricamente, dentro do princípio da legalidade, ela teria aí se desonerado da sua obrigação com a justiça dentro do período estabelecido
cumprido como pena. Então, há possibilidade de substituição de cumprimento da decisão judicial do Brasil na Itália, como ela já está fazendo, e lá está presa por conta de diversos fatores, como, por exemplo, ter sido incluída na lista vermelha da Interpol, avaliada como uma pessoa com alto índice e alto risco de fuga. Então, assim, devido às peculiaridades do caso, foi mantida a prisão da Carla Zambelli ali naquele país, e ela também já começa a cumprir uma pena, porque, como foi dito, ela já tem um processo julgado, ela já tem uma pena estabelecida para ela. Então, essa substituição processual ocorre. Veja, nem assim eles extraditaram, porque há essa proteção do artigo 26 muito forte. É muito comum na Europa acontecer entre países da União Europeia a extradição, por conta de um acordo mais próximo ali entre os membros da União Europeia, e em casos mais graves, como o tráfico de entorpecentes, entre outros, aí sim há extradição. Mas no caso em tela da Zambelli, como ela já está cumprindo a pena lá em substituição processual na Itália, há essa possibilidade de acordo internacional, e a Itália se reserva o direito, pelo princípio da soberania, de não extraditar, ainda que ela tenha sido condenada aqui no nosso país. Doutora, essa questão, no direito tem uma questão muito importante, que é a de abrir precedentes, né? E imagino que em relação à extradição é a mesma coisa. Se extradita num caso, abre-se o precedente, e a extradição pode ser sempre aquele recurso que pode acontecer. Com a extradição, mesma coisa, né, doutora? Na verdade, assim, Natália, a gente tem que ser muito adstrito à lei. A direito internacional, em um caso de extradição, são medidas extremas, de aplicação extrema. Então, tem que ser analisado caso a caso. Veja a diferença mesmo entre o caso Zambelli e o Tagliaferro. Ele está lá com medidas restritivas, mas não preso. Então, é caso a caso. Há precedente, sim, mas não dá para avaliar de uma forma estática, como assim, aconteceu com a Zambelli, vai acontecer com os outros. Depende das circunstâncias e do perfil, da tipificação do crime de caso a caso. É mesmo uma análise pormenorizada de cada situação em si. E, doutora, para a gente ir finalizando, o brasileiro tendo a dupla cidadania tem diversos benefícios, principalmente nesse caso, mas também pode ter questões, porque com a dupla cidadania ele também passa a ser julgado, ele também pode ser julgado pela justiça, no caso aqui a gente está falando da Itália, assim como tem acontecido com a Carla Zambelli e também com o Tagliaferro. Então, assim, a pessoa tem benefícios, então talvez assim, a extradição não aconteça, muito difícil. Ao mesmo tempo, talvez a Carla Zambelli siga presa na Itália, que daí passa a ser uma grande questão, porque não é o país da pessoa, ela tem dupla cidadania, mas a família não está lá, os amigos não estão lá, né? O dinheiro vai acabando, enfim. Também é uma condição super difícil, principalmente na situação da Carla Zambelli, que está presa, né, em um presídio italiano. Me parece que talvez seja melhor estar preso no Brasil, né, perto da sua família, enfim, dos seus, enfim, no seu país, falando a sua língua, né? Natália, você vê, como você mesma disse, é uma situação muito delicada, porque eu acho que, no caso, é uma decisão de migrar para um outro país buscando uma defesa maior. Foi aí uma tentativa de uma chancela internacional de buscar uma tipificação de crime de perseguição política e não receber aí a substituição processual e a penalidade. E no caso dela não surtiu efeito, né? De fato, está lá presa, sim, em um país terceiro. Há todo um olhar da legislação internacional para que sejam cumpridos os trâmites legais, a respeitados os direitos humanos, mas sem dúvida fica uma dificuldade imensa, né, da família poder acompanhar essa pessoa, dar um suporte na cena internacional. Então é uma decisão muito difícil, mesmo da defesa e do indivíduo ao migrar. Mas muito parece nos dois casos, e aí sim uma grande similaridade, da busca por uma tipificação como crime político, de perseguição política, e tentar aí anular ou diminuir a pena, o que no caso dela não surtiu efeito, né? Vamos ver aí no caso do Tagliaferro como vai correr. A gente tem ouvido bastante esse discurso, né, vindo de pessoas ligadas ao bolsonarismo. A gente ouve bastante
a expressão do autoexílio do Eduardo Bolsonaro, deputado federal, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, do Paulo Figueiredo também nos Estados Unidos, jornalista que atua ali junto com Eduardo Bolsonaro. A gente ouve, portanto, esses discursos vindo desses bolsonaristas que estão saindo do país por diversos motivos, mas tem ali uma linha em comum, que é dessa questão da perseguição política, de que o Brasil vive uma ditadura, e inclusive expressões de que a gente ouvia na ditadura do exílio, né, do abrigo político, enfim, do asilo político, são expressões realmente que a gente voltou a ouvir, né, Carolina? Acho que são importantes da gente ficar atento, porque, enfim, são simbologias aí também no mundo político. Carolina Santos, advogada, mestre em Direito Internacional, que nos trouxe elucidações para o caso do Tagliaferro, e eu aproveitei já o conhecimento dela de Direito Internacional para perguntar da Carla Zambelli, falamos agora no finalzinho de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Obrigada, viu, Carolina? Muito obrigada, Natália. Um bom dia a todos, sempre à disposição. Valeu. Certamente a gente vai voltar a conversar, porque são diversos brasileiros aí em situações diferentes fora do nosso país. Valeu. Exato. Bom dia, Natália. Bom dia. Um ótimo trabalho. Doutora Carolina, que certamente tem um trabalho intenso aí, não só, né, de atendimento aos clientes dela, mas dessas análises, de entender esses movimentos políticos que o tempo todo a gente vive por diversos motivos, assim como a gente falou, presos que levam droga para fora do país, ou que cometeram crimes aqui no Brasil e saem do país, como é o caso da Carla Zambelli, mas também como o caso de Eduardo Bolsonaro, né, que tem sido investigado dentro do inquérito dele, da atuação dele lá nos Estados Unidos com o governo americano sobre pressão à Suprema Corte Brasileira. Então é um caso totalmente diferente, está em um outro país que não extradita de jeito algum, que são os Estados Unidos, mas, portanto, são novas análises, novas movimentações políticas que o mundo contemporâneo vem trazendo para a gente, e a nossa democracia vem trazendo, por isso que a doutora Carolina deve estar trabalhando bastante. Vamos seguir.